sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Olá para você, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia Pampolini, coordenadora de cursos de Planejamento e Gestão Estratégico da pós-graduação na Uninter. E hoje nós temos mais um convidado muito especial que vai falar sobre um tema que é muito importante para ser ouvido e compreendido, que são os cursos técnicos. Passo a palavra agora, dando as boas-vindas ao professor Fernando. Como vai, professor? Muito bem, professora Cláudia. Obrigado pelo convite. A todos que estão nos acompanhando, vamos conversar hoje um pouquinho sobre cursos técnicos. Nós estamos falando da base do ensino, que depois nos leva realmente a compreender as profissões e chegar aos diversos níveis que nós podemos trilhar aí dentro da academia, né, professora Cláudia? Nós temos uma condição toda aonde a pós-graduação, ela acaba retornando para essa ideia toda de você especializar, de você olhar para algo mais específico, mas isso há algum tempo atrás já vinha sendo feito com os cursos técnicos. Por um bom tempo, esses cursos acabaram sendo deixados meio de lado no caso, e de repente eles voltam à tona, voltam trazendo essa ideia da gente poder experienciar realmente profissões, da gente poder chegar a determinados conhecimentos que nos coloquem na prática realmente de conteúdo. E quando eu falo experienciar, me parece alguma coisa assim, poxa, mas é raso ou algo assim. Não, é um curso que te leva a uma duração menor até uma profissão realmente, que você pode seguir ela para o resto da sua vida, aprimorando, aperfeiçoando, buscando depois graduação, pós e tudo mais, ou que pode também te direcionar a dizer assim, não, poxa, eu gostei disso, mas agora eu quero conhecer outros caminhos. Quero olhar um pouquinho além. Sem investir tanto tempo, né? Tantos anos na sua formação, né? Eu costumo referenciar até uma situação muito importante. O vestibular, na vida do jovem principalmente, ele por um bom tempo representou algo que era ruim. Um momento de uma decisão tão importante na vida desse jovem, porque ele ia escolher a profissão que ele teria para o resto da vida dele. Um curso de 4, 5 anos, que depois de feito você não deixaria para trás, né? E claro, nós tivemos momentos ainda na história de todo o processo educacional brasileiro, aonde não haviam realmente vagas nas faculdades e nas universidades para todo mundo, então esse vestibular era um filtro. E essa decisão, ela ganhou ainda mais corpo, né? Ela se torna algo tão relevante, tão importante para esse jovem. E aí, de repente, você vem com aquela, poxa, mas espera aí, a tua profissão, ela realmente precisa ser para o resto da vida? Ela é imutável? Eu não posso, de repente, escolher novos caminhos, isso, aquilo. Mas vejam, com aquele fardo que se criou, isso ficava muito mais difícil. A partir da hora que você tem a inserção dos cursos técnicos antes da graduação, você tem esse tempo menor, como você disse. E aí isso facilita a escolha, porque eu posso olhar para as profissões e lá descobrir aquilo realmente é o que eu gosto, é o que eu quero seguir. Não, peraí, vou direcionando para cá, vou direcionando para lá. E de repente, quando eu vou fazer a graduação, eu faço numa área diferente. Não preciso obrigatoriamente fazer na mesma área que eu já estou atuando, para complementar e para abrir horizontes, que é o que a pós-graduação faz depois também. Eu formei numa área específica, agora eu posso direcionar esse processo a outras condições, a outras situações. Tira aquele peso todo que a gente estava falando do vestibular, da decisão. Só que tem outra situação importante, né?
Quando a gente fala em curso técnico e usando até esse argumento do peso, do vestibular e tudo mais, dá aquela impressão de que nós estamos falando somente no jovem indo cursar o técnico. Isso não é realidade, a gente acompanha, inclusive, pelos dados dos alunos dos cursos, que muitos alunos que já passaram até mesmo pela graduação e por pós-graduação, vão se direcionar a cursos técnicos, porque daí eles vão poder ampliar ainda mais, e pensando, né, que o técnico ele traz uma base de conhecimento e que te traz a ideia operacional desse conhecimento, colocar a mão na massa. Então, assim, exemplo clássico, né? Eu sou formado em administração de empresas. A administração é um curso generalista. Super. Né? Eu tenho esse curso que é generalista e de repente eu digo, poxa, mas eu gosto da área de eletrônica. Mas eu cursar uma faculdade agora, nessa altura, né, na área de engenharia elétrica ou de eletrônica, talvez não é exatamente o que eu quero, o que eu preciso. Sim. Mas eu faço um curso técnico em eletrônica e veja, eu posso montar uma empresa na área de elétrica e eletrônica e entender do que eu estou tratando nessa empresa a fundo. E não somente em termos de gestão, como era antes com o curso de administração somente. Né? Então eu vou mudando horizontes, eu vou realmente possibilitando algo a mais. Uma condição importante, né, quando a gente pensa nesses itens, né, a gente está sempre somando conteúdos, somando conhecimentos. Práticas, exatamente. O técnico traz muito isso. Né? Exato. E aí não importa, em alguns momentos, toda essa dinâmica do nível do curso, porque algumas pessoas falam, poxa, mas já fez graduação, agora vai voltar? Não é uma volta, é outra coisa complementar a esse processo, né? Nós, com doutorado, frequentemente fazemos especializações. Sim. Poxa, mas especialização ela seria um nível diferente? Pois é um nível diferente. Mas uma coisa complementa a outra, a gente continua direcionando a um conhecimento maior. Sim. Isso é legal. Eu gostaria de contar para você, professor, e para os nossos telespectadores, a minha experiência. Porque como essa experiência de formação que eu tive, nós vamos chegar num lugar que aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Ótimo, ótimo. Então, eu comecei a minha vida fazendo um curso técnico, porque eu era muito pobre, né? Hoje eu sou pobre, mas eu era muito pobre, né? E eu precisava de uma formação sólida e, ao mesmo tempo, rápida, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que entrar no mercado de trabalho, né? E eu fiz, naquela época, um curso chamado Técnico de Processamento de Dados. E 2 anos também. E esse curso me deu muita possibilidade de trabalhar. E eu comecei a trabalhar, né? E comecei a me desenvolver nessa profissão de técnica. E a coisa foi acontecendo. Quando eu estava mais velha, aí eu consegui, né, ir construindo as minhas coisas, ir fazendo carnê, né, naquela época. Hoje o pessoal quase não conhece carnê, né? Mas boleto todo mundo recebe. O boleto todo mundo conhece. Então, fui construindo as minhas coisas devagarinho. Aí eu senti uma necessidade de fazer uma graduação, porque naquela época era muito mais demandado uma graduação como formação do que é hoje. Hoje você tem essa possibilidade de ser técnico e exercer a sua profissão como técnico e fazer isso muito bem e não sentir nem financeiramente, nem por cobrança, uma graduação, ter que fazer uma graduação. Na minha época, isso há mais de 30 anos atrás, isso era muito mais cobrado, né? E eu fiz a graduação em administração, tal como o professor Fernando,
E com o tempo fiz especialização, fiz o mestrado, doutorado, porque eu trabalho numa instituição de ensino. E eu gostaria de contar para vocês, que é onde eu queria chegar, que o ano passado eu tomei uma decisão de fazer um curso técnico para programar computadores, né, sistemas. Porque lá atrás, quando eu aprendi COBOL, BASIC, né? Não vou dizer que são linguagens tão desatualizadas assim, mas são muito específicas. As linguagens de programação hoje, elas são diferentes e eu não as conheço. Então, eu pretendo fazer um curso técnico, né? Por quê? Porque hoje nós sabemos que no nosso país, e com os anos passando na nossa idade, a gente precisa ir aumentando a nossa empregabilidade. E hoje eu estou muito bem onde eu estou. Só que eu e o professor Fernando conversávamos há pouco sobre isso. Eu sou empregada, não é? Eu não sou dona do meu próprio negócio. Então, nós precisamos nos preparar pensando no futuro, pensando na nossa carreira, pensando na nossa situação de vida. Eu acho que isso é prudente, né? Em ter outra possibilidade de trabalho. Não é? Então, nessa que eu tenho hoje, eu esgotei. Então, eu já estou bem, né? Eu quero agora estudar algo que eu sei que o mercado está demandando. E aí, professor Fernando, o que eu entendo e gostaria de saber a sua opinião é que o curso técnico, ele tem muita essa atualização urgente, assim, no sentido de sempre conteúdos, muito de que o mercado está precisando, de que é o aqui e agora, o que a indústria precisa, o que o comércio precisa, né? E a minha pergunta para você é o seguinte: até bem pouco tempo atrás, os cursos técnicos aqui no Brasil não eram muito valorizados, até nem tinham numa grande quantidade de oferta, né? Diferente de outros países desenvolvidos, que investem sim, que a graduação não é para todo mundo e que as pessoas fazem cursos técnicos. Por que você acha que aqui no Brasil isso é diferente? Então, no Brasil nós criamos uma cultura complicada em relação a essa dinâmica toda do ensino. Nós acabamos suprimindo realmente, tirando fora do circuito o processo dos cursos técnicos de uma maneira grande por um tempo e endeusificamos, no caso, a ideia da graduação. E aí colocamos a situação, poxa, só é alguém profissionalmente se tiver uma graduação. E todo mundo corre para esse processo da graduação e de repente você satura o mercado com determinados tipos de profissionais, com determinadas profissões no caso, porque todo mundo está ali só com aquele conhecimento específico. E eu não preciso de alguém que domine todo aquele conteúdo naquele momento. Eu não vou fazer todo um time com os especialistas de uma única área. Eu preciso trabalhar, eu uso sempre o modelo da pirâmide, né? Acabo fazendo o sinal disso, inclusive, porque a gente acaba precisando ter essa ideia de cada um vai preenchendo um espaço dentro disso aí. E quando eu falo em pirâmide, também não quero sinalizar aquela ideia hierárquica de que o que tem a graduação obrigatoriamente vai ser o que vai ganhar mais do que o técnico, porque a gente sabe que isso, inclusive, não é uma verdade no mercado, né? Bons técnicos em muitas áreas ganham a mesma coisa ou muito mais do que pessoas com graduação nessas mesmas áreas ou em outras áreas. Então, isso tem uma questão realmente de oferta e demanda. Você usou o exemplo da área de programação, a área de sistemas. E na área de sistemas especificamente, para que eu vou precisar de um time com 50 engenheiros de computação?
né? Eu preciso do engenheiro de computação, eu preciso do analista de desenvolvimento de sistemas, eu preciso do desenvolvedor de sistemas, que é o técnico dentro dessa área. Porque cada um vai suprir uma lacuna dentro disso aí para a coisa acontecer. Agora, se eu for olhar em termos de empregabilidade, né? Quantos engenheiros eu preciso para quantos técnicos eu preciso e assim por diante. E aí, pensando na empregabilidade a longo prazo, né? Quanto mais técnicos eu tenho, mais pessoas atuando eu vou ter, automaticamente eu preciso de mais profissionais graduados, pós-graduados, para ir crescendo esse modelo que, de novo, se torna uma pirâmide dentro disso aí. Então, a coisa vai abrindo realmente possibilidades para outras situações, para outras condições. E aí, olhamos para o Brasil realmente com uma ideia de que esse pensamento foi deixado de lado. E agora tenta se resgatar essa coisa. Por quê? Chegou-se à conclusão de que está faltando mão de obra em uma série de ambientes. A pessoa que fez a graduação, ela não está preparada, às vezes, para aquele ambiente técnico, né? Ou ela não tem interesse em atuar com aquilo ali. E aí, se eu tenho o técnico para suprir isso aqui, esse graduado continua feliz com a profissão dele, porque daí ele tem como dar essa sequência, basicamente pensando, não nessa ideia hierárquica, mas pensando naquela condição realmente da amplitude do que se faz, né? O analista de sistemas, ele tem uma amplitude de conhecimento diferente da do técnico. Ele muitas vezes ele não quer chegar lá para programar, para todo esse negócio, não. Ele quer direcionar o que vai ser feito, ele quer determinar esses modelos e assim por diante, que é para aquilo que ele foi realmente treinado ao longo dos anos, né, de graduação. E o técnico, por sua vez, ele vem com a base para fazer esse desenvolvimento, para tratar todo esse processo. Complementa uma coisa com a outra realmente. Outro exemplo que fica mais claro para alguns de vocês, se a gente estiver falando da área eletrônica. Engenheiros ou técnicos? Olha como são funções diferentes. O engenheiro, ele aprende cálculos, ele vai para todo um processo de dimensionamento do que vai ser feito, de gerar projetos para aquilo ali e assim por diante. E o técnico? O técnico é mão na massa, é operação, é ir lá executar esses procedimentos, né? Se eu pegar o engenheiro e disser assim, vai para campo lá, vai fazer realmente... Ele não, muitas vezes nem gosta daquilo, porque no processo todo ele foi treinado para outra coisa, né? Da mesma forma, o técnico, ele de repente pode daqui a pouco começar a olhar e dizer, poxa, essa área da engenharia me interessa. E eu já tenho uma base boa para chegar lá e fazer de uma forma confortável esse processo todo da graduação. Diferente daquele assim, poxa, mas o que é eletrônica? Para que isso serve? Não sei. Ah, mas parece legal porque eu vi ali umas vagas de emprego para isso, vou lá fazer engenharia. E aí você descobre ao longo do trajeto que você tem 5 anos de curso, aonde 3 deles são cálculo. E aí você automaticamente não era exatamente o que eu queria, né, professora Cláudia? É verdade. Inclusive, hoje eu estou gostando de dar exemplos, né? Nós temos 2 minutos para essa primeira parte do programa, mas, inclusive, o meu filho, ele fez cursos técnicos e ele, depois de um bom tempo, ele entrou na graduação. Quem diz que ele para na graduação, professor? Ele diz assim, mãe, eu sei mais que os professores. Exato, porque acaba entrando com uma ideia de que assim, poxa, você já descobriu um universo de coisas. E agora, qual é a tua expectativa? Para onde você quer evoluir com isso? Muda completamente a mente, né? Principalmente quando é jovem, quando está por essa fase toda de decisões. Nós temos nos cursos técnicos muitas pessoas que vêm depois fazer esse curso, ou porque já estão empregados em determinada área e querem realmente se especializar para poder até ter uma remuneração melhor ou mudar de cargo e tudo mais. Outras pessoas que, como o exemplo dado, querem
por completo mudar a sua área de atuação. Nós vamos continuar essa deliciosa conversa já já. Voltamos em breve. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadólogo. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim: faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! E esse foi o nosso Giro de Notícias. Voltamos em instantes. Voltamos em instantes. Graduação à distância é na Uninter, nota máxima no MEC. Ilha, olha o que chegou pra você. A câmera tá pronta. E agora, professor? Agora é só gravar. E o tempo permanece bom durante todo o dia. É com você, Amanda. Obrigada, Carol. Uninter, ao seu lado para transformar a sua história. O programa Planeta Games pede sua atenção, de gamer para gamer. Você quer se tornar um pro player, meu amigo? Então conheça a nova linha de máquina game da Uninter Informática, Gladiator, Maximum, Bravos, Brutus, Praetorian, PC Game com processador Intel da 10ª geração, uma linha game profissional onde sua FPS é totalmente estável, mantendo assim a qualidade gráfica sempre em alta. As máquinas são produzidas na fábrica da Uninter Informática em Curitiba, que é certificada pela Intel e pelo time profissional Red Canides Calunga, campeões sul-americanos jogando com as máquinas da Giga Pro. Aproveite e confira também os preços de lançamento dos monitores Game Gigabyte, em breve no nosso site aí na sua tela. O Ninter apresenta Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Você consegue imaginar um mundo sem tecnologia? Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Eu sou a professora Adriana e vou trabalhar com vocês ao longo dessa disciplina. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Lembra aquele conceito do código binário, zeros e um? Isso é uma linguagem de baixo nível. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Ter criatividade, ter dinamismo, buscar soluções, entender o cliente e entregar o resultado esperado, isso é fundamental para um bom desenvolvedor de TI. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. E ter em mente que vai trabalhar em boa parte do tempo com muitos dados confidenciais de seus clientes.
Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos! Olá, que bom ter você aqui com a gente. Estamos num papo delicioso aqui com o professor Fernando sobre as possibilidades que um curso técnico traz, o porquê fazer um curso técnico, a diferença de um curso técnico e um curso de graduação, qual a importância de cada um. E antes de passar a palavra com uma pergunta que eu vou fazer para o professor Fernando, eu penso, professor, que o nosso país, ele precisa cada vez mais de técnicos, seja de que área for. Ainda temos, no Brasil, nós temos 17% de pessoas que têm um curso superior. Então, é um número bem pequeno. Só que essa quantidade de pessoas que fizeram um curso de graduação, elas estão muito concentradas, como o professor falou antes, e elas são muito generalistas, que é um conhecimento que também deve ser valorizado, que tem a sua função dentro da pirâmide que o professor nos explicou antes, mas é um conhecimento que hoje em dia ele está excessivo, né? Excessivo no sentido de que todo profissional que é muito generalista, ele não sabe fazer algo muito bem. E o técnico, ele tem essa diferença, porque ele vai aprender, claro que vai depender também do esforço do aluno, né? Qualquer curso sempre vai depender do esforço do aluno. Mas o técnico, ele vai ter essa formação que atenda essa necessidade, eu diria, do país de ter mais técnicos hoje, porque todos os segmentos estão precisando de profissionais que coloquem a mão na massa, que saibam fazer determinadas coisas pontuais de cada área. Coisa que o graduado, ele vai levar algum tempo para aprender, porque ele precisa ser treinado muitas vezes, porque ter um curso superior, até mesmo uma especialização, não significa que você está totalmente apto àquela profissão, não é? Você precisa de tempo, não é à toa que a medicina tem residência e depois você dificilmente, a não ser que você não tenha opção, você vai pegar um médico que você saiba que acabou de sair da faculdade, né? Você vai querer alguém com mais experiência. Já o técnico, ele, na própria vocação do curso, ele já tem essa formação implícita naquilo que ele aprende e vai fazer. Bom, dito isto, eu gostaria de saber do professor Fernando como é o mercado de trabalho para os cursos técnicos. Então, isso é uma situação bem legal, professora Cláudia, porque, na verdade, o mercado vem procurando profissionais qualificados, como a gente já falou, e tem uma diversidade de demandas, nas diversas áreas mesmo, assim. Então, você falar nas áreas de gestão, né, administração, contabilidade, logística, marketing, serviços jurídicos, uma série de outras situações, envolve inclusive a administração do cooperativismo ou do agronegócio e tudo mais, ou seja, questões específicas, né, no mercado. Todas essas profissões têm sido demandadas porque as empresas estão ali com toda essa movimentação realmente no mercado. Aí você cai para outras áreas que envolvem um pouco mais da questão tecnológica, né? Desenvolvimento de sistemas, área de informática para a internet, informática em si, programação de jogos digitais, ou vai eletrônica, eletrotécnica, automação, que é um pouquinho mais aprofundado ainda dentro dessas questões tecnológicas daí, não apenas técnicas dentro disso. E acaba envolvendo outras situações, área de saúde, né, com enfermagem, com farmácia, com estética, ou
áreas até mesmo da educação, né, envolvendo secretaria escolar, envolvendo um conhecimento importante que a gente até desconhece em alguns momentos, que é a área de brinquedoteca, né, ou seja, você trabalhar coisas lúdicas dentro dos processos nas organizações para você ter resultados diferentes. E você começa a olhar tudo isso e você fala, poxa, mas quanta coisa diferente. Pois é, muitas coisas diferentes e que você volta olhando assim, procure dar uma pesquisadinha no Google sobre alguns desses termos que eu comentei aqui para você entender. Coloca junto lá, demanda por mão de obra. Aparece muita coisa. Né? Você pega a área de tecnologia da informação mesmo que nós falamos há pouco, nós estamos falando numa demanda crescente de profissionais no Brasil, que quase dobrou a demanda por profissionais durante a pandemia e que tem uma perspectiva de aumentar o déficit de profissionais, ou seja, a falta de profissionais no mercado até 2025, chegando em 500 mil de profissionais demandados no mercado. Uau! Então, os números trazem para a gente assim, situações que você diz, poxa, é bastante gente que precisa. Até 2025, poxa, quanto tempo leva para fazer um curso técnico? 16 a 20 meses. Olha lá, você pegando carona nesse número todo que está sendo apresentado. E aí tem algumas particularidades, porque a gente pode procurar também entender nas diversas regiões do país as demandas específicas. Claro que desenvolvimento de sistemas talvez não tenha tantas vagas em algumas cidades muito menores do país. Mas mesmo assim, pode ser que nessa cidade esteja faltando profissional porque tem especificidades, ajustes de sistemas que são usados pelas empresas que estão ali presentes, pelo comércio e tudo mais. Então, alguma oportunidade sempre tem. Oportunidades maiores acabam estando, às vezes, concentradas em determinados centros. E aí, já que eu trouxe o número do desenvolvimento de sistemas, vamos falar diretamente dele. Né? Nós temos polos no Brasil que atuam fortemente com desenvolvimento de sistemas. Você pega no Paraná mesmo, Maringá é um grande polo da área de desenvolvimento de sistemas. Ali tem muita oportunidade. Talvez em algumas outras cidades tenha um pouco menos, mas ali você sabe que você vai ter bastante. Joinville, em Santa Catarina, é outro polo de desenvolvimento de sistemas. Muita oportunidade nessa área. Então, a gente precisa também entender isso. Em cada região, quais essas possibilidades. Um curso técnico em agronegócio, por exemplo. Teve algumas pessoas que conversaram já comigo, poxa, mas daí eu preciso mudar mais para as regiões rurais do Brasil e tudo mais. E aí a resposta é não. Nós estamos falando em administração do agronegócio e essa administração ocorre sim in loco, nas regiões rurais, sim, nas fazendas, em tudo isso aí, mas ocorre também nos grandes centros urbanos, aonde estão as empresas que administram todos esses processos. Indústrias de alimentos, indústrias de transformação dessa matéria toda oriunda, né? Porque daí a gente começa a entrar numa seara meio complicada também, né? Que a indústria do agronegócio, ela vai envolver hoje aí plástico verde, ela vai envolver uma série de outras coisas que já está invadindo a indústria química, daqui a pouco você vai olhar, tem coisa até na indústria automotiva que veio derivado do agronegócio. Então, assim, é muita opção, muita coisa. E aí, a dica sempre é essa, entenda as particularidades, entenda essa profissão, veja onde ela se encaixa também melhor, né? Senão daqui a pouco a gente também estaria falando assim, não, todos os cursos servem amplamente em todos os lugares. Isso é uma meia-verdade, não é uma inverdade, mas é uma meia-verdade. Sim. Porque tem, claro, situações mais convenientes em determinadas regiões. O fato é, né, professora Cláudia, perdido o conhecimento nunca é. Direta ou indiretamente, você vai conseguir aplicar esse conhecimento, criar oportunidades, empreender, fazer uma série de coisas, aproveitando esse conhecimento também. Então, acho que aí eu respondo, né? Um mercado de trabalho bem amplo. Bem amplo.
e que tem uma característica legal ainda, até aprofundando nisso aí. Hoje, com a legislação, nós temos as diplomações de técnico de nível médio. Então, um aluno que termina um curso técnico de nível médio por uma instituição que está credenciada junto aos órgãos certificadores, ou as secretarias de Estado de Educação, ou a Secretaria de Cursos Técnicos do MEC, a CETEC, essas instituições elas entregam um diploma de técnico de nível médio naquele curso que foi concluído. Mas tem uma outra condição que ocorre, isso promovido também por esses mesmos órgãos certificadores e que vem com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que a gente chama de certificações intermediárias, que basicamente é um certificado de qualificação profissional. Então, o aluno ele faz um curso técnico em desenvolvimento de sistemas, mas ele tem certificações profissionais antes dele receber o diploma dele. Isso traz duas possibilidades. Primeiro, durante o curso ele já pode ir se inserindo no mercado de trabalho com essas qualificações profissionais. Então, terminou um módulo, recebe um certificado, já pode atuar usando esse certificado. Terminou todos os módulos do curso, recebe um diploma, aí sim é um técnico de nível médio. E ainda tem a condição de que posteriormente você acumula esses certificados junto com o diploma para comprovar todo esse conhecimento, mudar dentro dessas especificidades da área aí na sua atuação e tudo mais. Então, um ponto bem interessante que os cursos técnicos promovem hoje. Sim. É um diferencial até, né? Exatamente. Acaba ampliando possibilidades para essa pessoa que foi lá, que correu atrás, que conseguiu desenvolver realmente os seus estudos em cima de uma área que, inclusive, de repente, numa dessas certificações, ele identificou mais alguma coisa que interessou melhor para ele e é a partir dali que ele direciona a continuidade dos estudos dele também. Então, a ampliação toda acaba partindo dessas coisas que parecem muito simples quando a gente está falando em questões documentais, mais um certificado, mais... Não, para o mercado de trabalho esse tipo de coisa faz a diferença. Sim. Uma outra coisa que eu acho sempre interessante comentar, professora Cláudia, eu tive algumas experiências no mercado de trabalho, inclusive com seleção de pessoas, com algumas outras condições, que me mostraram assim. Há algum tempo atrás, aí voltando na ideia das valorizações que você comentou antes, há algum tempo atrás, algumas grandes empresas não encontravam mão de obra qualificada no mercado. O que elas faziam? Elas pegavam o jovem e treinavam esse jovem para os procedimentos dessa empresa. E esse jovem ficava ali 15, 20 anos trabalhando nessa empresa. Chegava a um determinado ponto, esse jovem já estava custando mais caro para a empresa e essa empresa muda a tecnologia dos processos que está utilizando. Aí, nesse momento, a empresa tem aquela visão assim, poxa, é mais barato eu contratar novas pessoas no mercado e treinar essas pessoas do que eu pegar e treinar essas pessoas que já estão com vícios, com todo esse processo ali. E aí essas pessoas que foram mandadas embora, elas acabavam ficando sem chão, porque elas foram direcionadas para aquela empresa e agora, 15, 20 anos depois, elas não servem para outras empresas. Os cursos técnicos, as graduações também fazem muito bem isso, trazem para a pessoa um conhecimento que ele é comum a diversas empresas. E isso é algo extremamente importante, porque a base toda vem com você para daí você dar a sequência em toda essa aplicação profissional. Enquanto você está numa empresa que está te dando curso, que isso, aquilo, mas que é específico dela, você renovar os seus conhecimentos faz com que a hora que você volte para o mercado para procurar uma nova oportunidade, você esteja realmente pronto para esses desafios atuais.
Ou seja, não se acomodar, né, professor? Jamais. Em nenhuma área, muito menos na área do técnico, né? Exatamente. E eu acredito que o técnico, ele tem uma atualização muito rápida do próprio conteúdo disciplinar do curso, né? Exato. Se você parar para pensar na área de eletrônica, né, é igual era 20, 30 anos atrás? Os exemplos, a forma de atuação é o mesmo? A base é a mesma. A base é a mesma, cálculo, placa, circuito, beleza. É o mesmo, não mudou tanto assim. Mas você apropriar com o processo de nanotecnologia, para antigamente você falando num grande televisor, hoje você falando numa tela fina, você mexendo muito em dispositivos pequenos, você tendo, né, toda uma condição que é diferente. Da mesma forma, se você pensar um técnico em meio ambiente, o que se discutia em termos de meio ambiente 10 anos atrás? O que se discute hoje? Sim. Quais as legislações de 10 anos atrás? Quais as legislações de agora? Quais as ferramentas que esse técnico tem para ir a campo e quais ele tinha? Então, olha as mudanças todas acontecendo. E aí é muito rápido, muito fácil para você atualizar esses processos com os cursos técnicos, né? É. E até como você falou no primeiro bloco do programa, o graduado, por exemplo, né? Ele se formou há 20 anos atrás, né? Não tenho nada contra o graduado, muito pelo contrário, né? Nós somos graduados, né? Eu trabalho com pós-graduação, então não é isso. Mas um graduado que se formou há 20 anos atrás, né? Se ele não se atualiza, agora é hora de se atualizar. E dependendo do que ele faz, muitas vezes compensa até ele fazer um curso técnico, né, professor? Porque isso vai trazer uma atualização específica do que até mesmo uma pós-graduação. Por quê? A pós-graduação ela é ótima, sem sombra de dúvida. Mas tanto a pós quanto a graduação, salvo algumas exceções de graduação, né, que tem o caráter mais prático, elas vão trazer... Esqueci o que eu ia falar agora. Mas essa amplitude realmente, né? Elas trazem essa amplitude, elas trazem algo generalista. Sim. Seguindo esse teu pensamento. Lembrei que o técnico repõe esses conhecimentos, não é? Exato. Não é o mesmo nível de formação, mas a forma de repor os conhecimentos na especialização é uma abordagem mais teórica, até porque numa especialização várias profissões estarão lá fazendo um tipo de especialização, e esse graduado que está defasado na sua formação, no seu conhecimento, ele tem nesse curso técnico, né, a possibilidade de atualização rápida. Até quando a gente pensa nas questões da pós-graduação, elas normalmente trazem uma amplitude maior daquilo que você tem em determinada área. Então, assim, eu estou olhando, poxa, isso aqui que pode ser usado em diversos aspectos, numa série de coisas, e que posso direcionar, mas ampliando realmente um processo que você estava vendo, ele específico na graduação. Você pensa lá, uma graduação em administração, você vai fazer uma especialização em marketing. Ele está pegando o marketing, ampliando todo esse marketing. E ele vai trazer coisas novas, mas ele quer dizer para você o seguinte, que você vai saber mais do marketing dentro dessa condição toda, daquilo que se tem de perspectiva e de uma série de outras coisas. O técnico, ele volta. Ele vai dizer assim, você vai conhecer mais dos processos de marketing. Tá? A partir desses processos é que você vai depois conseguir lá numa pós-graduação ampliar aquilo ali para dizer assim, poxa, agora eu vou atrás de novas possibilidades, eu vou ser criativo, eu vou gerenciar outras situações. Então a pós ela te traz muito bem isso. Agora, poxa, eu não entendo de marketing. E aí eu preciso de algo atual, mas algo que me diga assim, é daqui que surge o marketing. Então é ali que eu vou para ter toda essa fonte de informações. Atual, mas com essa ideia assim, poxa, eu vou pegar na mãozinha, começar todo o processo e levar algo aplicável
realmente Sim. disso aí. Uma coisa é certa, né, professor? Nós já estamos finalizando o nosso programa, passa bem rápido, né? Demais. É muita informação que a gente tem. Muita coisa. Uma coisa é certa, todos nós que somos trabalhadores, eu vou dizer dessa forma, nós precisamos estar sempre nos aprimorando, conhecendo da nossa área, ou se não sabemos ainda qual é a nossa área, pesquisar, não é mesmo? Os cursos técnicos da Uninter são cursos que têm essa preocupação de serem úteis ao mercado de trabalho, não é? O que o professor não podemos é parar. O que você tem para dizer para finalizarmos, professor? É exatamente isso. Eu costumo usar uma frase em sala de aula que eu digo assim, as pessoas têm duas opções na vida profissional. Ou escolhem trabalhar com algo totalmente braçal, que seja aquela coisa assim que qualquer um faz sem conhecimento praticamente nenhum, ou elas vão para uma área que demanda um pouquinho mais de conhecimento e que daí assim começa a remunerar melhor, começa a trazer novas possibilidades. Só que a hora que você vai para esse segundo lado, você vai descobrir automaticamente que você vai ter que aprender coisas novas o tempo todo, que você vai ter que se atualizar o tempo todo. Então não tem jeito, você vai ter que realmente entrar nessa ideia de ampliar, de aprimorar as coisas. E hoje, pensando, né, do jovem vindo, começando com curso técnico, passando graduação, depois indo especializações, voltando transversalmente em tudo isso aí, ou a pessoa que já está no mercado de trabalho, que já teve as suas atuações, que pode escolher qualquer uma dessas condições agora para ter essa ampliação de conhecimento. É muito legal. Sigam dentro desse processo todo, não parem, não desanimem, aprendam a ter gosto pelos estudos, porque isso traz resultados para a gente. Com certeza. Então, para você que está aí, muito obrigada ao professor Fernando e até a próxima. Valeu, até mais.